Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Rocavista Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor e aqui vamos para uma aula sobre mania, bipolaridade, maníaco depressivo, né? Uma história longa, uma história de psicopatologia, uma história de inserção do sujeito na sociedade, um sujeito de amadurecimento psicológico, de evolução mental, de desopressão, da pressão do inimigo, né, da contra-pressão, né? E a mania ela se dá pelo algo de opressão do sujeito no sentido psicológico, certo? Então que essa psicopatologia, né, a mania, né, o exagero da mente, né, o exagero da mente se dá por um fato, pode ser biológico, né, neurobiológico, né, neuroquímico, uma disfunção, como a substancialização, um excesso de algo ali que, neuropsicologicamente falando, aborrece o sujeito no sentido de excessos dopaminérgicos ou até mesmo a depressão dopaminérgica e serotoninérgica. Essa falta de pressão positiva, né, a falta do sujeito, que o sujeito tem na atenção com a realidade, leva o sujeito a gangrenar no submundo do ser, né? Leva o sujeito a pensar demais. E esse pensamento é uma psicopatia, né? Vem acompanhado de uma psicopatia. A mania, ela pode ser muito facetada com ansiedade, com psicopatia, com fetiche, né? E assim se dá que também ocorre também nas neuroses, né? E nada mais vale que essa histeria, quando o sujeito tem uma libido ali presa ou algo de necessidade fisiológica, a base da pirâmide de Maslow, essa libido presa pode levar a estados alterados de consciência, pode levar a uma obfuscação, né? Uma bifurcação e uma obfuscação da própria mentalidade do sujeito. Então, para o sujeito estar alinhado psicologicamente com a vontade da sua soberania como senhor de si, né? Como mestre, como significante, né? Um significante que atravessa todo do inconsciente, no campo do imaginário, né? Da associação livre, o sujeito tem que ser mestre, né? O significante do sujeito tem que ser mestre e o sujeito também tem que ser mestre, tem que ser senhor de si. Então que a substancialização, o exagero da substancialização, como excesso de psicoativos, depressores do sistema nervoso central, algumas disfunções neuroquímicas, né, neurobiológicas, leva o sujeito a delirar, leva o sujeito a não se movimentar, leva o sujeito a ter uma depressão. E a mania ocorre quando essa depressão psicótica do sujeito tem ali a menos-valia, né? Tem ali o rechaço, tem ali, como diz Zizek, a metástase, né? O câncer da alegria, né? Porque nem só de pão vive um homem, nem só de uma coisa só vive um homem, né? É preciso alterar algumas coisas, né, entre o bem e o mal, servir a Deus e ter uma educação de qualidade, né, uma educação amorosa, porque o amor está nessa fundamentalidade de aceitar a personalidade, os defeitos do sujeito como cada um é, entendeu? Então, os humores nem sempre são bons, né? Existe ali uma questão de oscilação, né, de alteração de humor. Nem todo mundo está bem humorado todos os dias, nem todo mundo está feliz todos os dias, é normal isso. Mas o que não é normal, no contínuo do equilíbrio, é ali a degeneração, desnaturação, no qual o sujeito, todos nós, né, temos ali as vicissitudes, o grande outro, né, o desejo, o sonho do outro, e o sonho do outro é o desejo do antagonismo social, da alteridade radical, a relatividade geral. E se você para pensar em alguma coisa, se você
psicopatiza, né? Se você tem ali um fetiche, se você traz a mente, né, para pesar, você pode levar a um delírio de mania, né? Um delírio maníaco, que é quando a mente ela não tem ali a positividade, mas sim algo de negativo, como uma neurose histérica ou obsessiva. Já a paranoia é uma recorrência das psicoses, né, das manias, certo? Então que a depressão, gente, é um sintoma, né, uma psicopatologia, né, um sintoma de que algo na vida do sujeito, do inconsciente do sujeito, tem que ser liberado, né? Tem que ser liberado no sentido de porque está preso, né? Se tem alguma coisa na área da vida do inconsciente do sujeito, as emoções, o sujeito deve desgarrar-se, deve se desapegar e viver a vida real, a vida do contínuo, do exercício, de que esperar em Deus é bom, do que trabalhar em Deus é bom, do que fazer as coisas conforme as alturas do... Mesmo você não acreditando em Deus, você acredita no seu universo, você acredita em você mesmo, entendeu? Você pode viver sua existencialidade com total autonomia da sua subjetividade, né? Porque cada um tem uma história diferente para contar, né? Uma história única de vida, singular, inigualável, né? Essa é a palavra. E quando o sujeito tem um ego muito estrondoso, muito grande, leva às manias, às psicopatologias. Não precisa ter um ego muito forte, nem um egocentrismo também ali exagerado, né? A questão está no trabalho, a questão está no foco, a questão está na psicologia do sujeito. Aí que quando você se depara com um egocentrismo, né, que pode levar a interpretações paranoicas, a cultos paranoicos, a energia do ambiente, a energia do universo. Aí você se confronta internamente com a falta de atenção, né? Primeiramente a falta de atenção do que você está sendo induzido a levar, né? Como por exemplo um grupo, uma comunidade, ou um jogo, ou qualquer outra coisa em relação à vida humana, da experiência humana. Sim, nós todos somos seres gregários, né? Somos seres sociais, somos seres do inteirinho da fundamentalidade da psique humana, né? Que é social. A gente não deve estar retrogredindo em pensamentos que já se passaram em vida, porque a vida é um pensamento, né? A vida é um pensamento, metafisicamente a vida é um pensamento, tudo é mental, tudo é uma questão de, olha só, tá indo essa aula da metafísica, né? Não só assim, eu não estou especulando nada, porque isso ninguém sabe, né? É, é inimaginável, né? E a imaginação é o campo das fantasias, é o campo da criatividade. Primeiro, lá na escola hindu, né, nessa filosofia, pra lá, nessa filosofia, Brahma, o criador, Vishnu, o preservador, Shiva, destruidor, certo? Então, nem sempre para criar, para produzir, para preservar e para destruir, vai ser a mesma coisa, entendeu? Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Então que a mesma coisa quando eu digo é a atualização do real, entendeu? Quanto mais amor você tiver, mais educação você tiver, mais poder você tem, entendeu? Mas não é uma questão de mania do amor, entendeu? Não é uma questão de ser uma pessoa romântica. É uma questão de ser uma pessoa ética e servir à vontade de Deus. Tá entendendo? Por exemplo, se você tem uma personalidade brilhante ou não, obscura, conforme seja, e você quer se desalienar de algo traumático, de algo psicológico, de algo que não está servindo mais para você, você deve simplesmente se desprender
libidinalmente desses objetos que ficaram desatualizados no seu inconsciente e partir para a próxima. E a próxima é amar o próximo. Somente. Amar o próximo. É uma questão de autoestima, uma questão da pirâmide de Maslow mesmo, na questão psicossocial. Tá entendendo? Você não precisa também ser assim apaixonado pela humanidade ou ter algum trauma em relação à humanidade, que é os seus julgamentos morais em relação à humanidade, ou a um grupo, ou a um lugar. Não, nem tudo é a mesma coisa, entendeu? Quando a gente supera os julgamentos morais, a energia psíquica, os julgamentos morais que você impõe, né, que você incute lá no seu plano psíquico, né, da sua criticidade, do seu senso crítico, em relação a religião, por exemplo. Quando eu falo em religião, eu falo em grupos sociais como política, como desporto, como vida, né? Relacionamento, religião, certo? Então, no seu relacionamento religioso em relação à sociedade, você deve aprender que nada é a mesma coisa. Quando você está quando você está bem humorado, e você tem temperança, você consegue pegar, né, da sabedoria as palavras corretas, as coisas corretas, o comportamento correto, a pressão correta da sua personalidade. Então você volta a se descobrir e volta a ser coberto, certo? Coberto no sentido de proteção do alto e descoberto no sentido de que você se iluminou, você ganhou uma luz extra. E essa luz extra não é o ego, não é o pensamento, não é o que está em mente. Não é a sua personalidade, entendeu? O ego é algo no cerebelo, né? Uma fantasia do próprio fetiche. Todo mundo tem fantasia, entendeu? Todo mundo tem um fetiche da mercadoria, certo? Todo mundo trabalha por isso, por um ego saudável e também pela transcendência do ego. Mas se você transcende o ego, você tem tendências psicóticas, certo? Então, a neurose se baseia na retroalimentação da positividade do ego, de um ego saudável. E já uma neurose obsessiva é um ego fraco que não consegue interpretar por causa da energia psíquica, da aura, né? Com coisas negativas, como por exemplo, você é culpado, você é isso, você é aquilo, você é tanta coisa, você se sente oprimido. Você mesmo se oprime. Aí tem saída? Tem, porque é histeria, é só pensamento, certo? E se for obsessão, algo no terreno das imaginações, né? No terreno do oculto, as obsessões também têm cura, né? Também tem cura. Não basta somente uma ajuda psicológica da sociedade, como se você sofre de uma fobia, por exemplo, né? Social, talvez. Como eu já passei por tantas coisas, aí que a gente se redescobre que a gente é magnânimos, né? Todos nós somos notáveis seres humanos, né? Ser humano já é um milagre ser humano. É um milagre ser um animal também, um cachorro, um gato, qualquer pessoa. O importante é ter amor, entendeu? Tendo amor e tendo o equilíbrio do amor, não querendo ser romântico demais, tá certo? Mas tendo o equilíbrio da boa-aventurança, você se desprende, você consegue liberar sua libido e a libido começa a fluir livremente, positivamente, certo? Eu não me refiro a nenhum pensamento assim neurótico e nem assim de libertinagem, mas de puro liberalismo mesmo, que tem a ganhar na questão da solicitude com o universo, certo? O universo do foco, o universo da concentração, o universo da
emanação, universo da manifestação, universo da própria luz, que é a virtude, né? E da razão do sujeito. Então, não dar asa à cobra é um caminho positivo, porque a cobra ali, o dragão, simboliza o dragão, o ego, o excesso de pensamento. Então, toda vez que você vier com excesso de pensamento, pode ter certeza que você está substancializado, você criou no seu inconsciente uma metástase, certo? Que é o ego, o link do ego de um para o outro, de um significante para o outro, que não é mestre, mas que é somente um delírio de uma paranoia, de uma programação neurolinguística incorreta, de um distúrbio psicológico, certo? E nesse campo, né, da mentalidade com a personalidade, temos que valer e pedir, assim, sempre quando for ajuda, e saber que um só corpo e um só espírito é só a presença aqui nessa dimensão terrena, como terrestre extra, terrestre extra, e viver a vida tranquilamente, saudável. Não precisa ter nenhum pensamento de nada. Simplesmente consciência, verdade, conhecimento e felicidade, né? E a felicidade é uma boa companhia, mas a felicidade é como as coisas mudam. E quando você aprende sobre essa mudança de alegria ou de emoções ou de sentimentos, lógico, você às vezes se sente frustrado, se sente angustiado, né? Você se sente algo para baixo. Mas há sempre a psicologização, a racionalização para te colocar para cima, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Eu dou meu muito obrigado. Tenha um belo dia. Fiquem com Deus e até a próxima. No absoluto, cura, paz e amor.